A Umbanda não é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Precisamos parar de reproduzir a lógica escravagista, onde os colonizados precisam prestar serviço para os seus senhores em troca de evolução. O espírito se manifesta principalmente pela oportunidade de entrar em contato com seus descendentes e com a própria comunidade. O protagonismo da Umbanda pertence aos espíritos de antepassados, que lutaram resistindo às más condições que os colonizadores ofereceram aos indígenas e africanos, que foram socialmente marginalizados neste país. Esses espíritos manifestam para curar os seus descendentes e quem os procuram, oferecendo acolhimento e medicinas tradicionais imersas à tradição e cultura de cada um. Tais ancestrais se agrupam em correntes, que são estruturadas conforme a origem e as características desses espíritos. Correntes essas que são formadas a partir de similaridades étnicas ou culturais que permitem a manifestação desses espíritos em momento único. Iniciamos entendendo essas correntes pelo grupo dos espíritos de povos que vieram diretamente da Terra-mãe, composta pelos espíritos ancestrais africanos e seus descendentes. Na Umbanda, são conhecidas como pretos velhos, espíritos de ancestrais escravizados, e também espíritos que se identificam como nordestinos, mais conhecidos como baianos ou mineiros, pois representam também os espíritos novos, trabalhadores, que viveram ou não a escravização, mas que são descendentes dos pretos que foram escravizados neste país. A corrente dos caboclos, formada pelos espíritos nativos dessa terra, da qual chamamos Brasil, e seus descendentes. É esta corrente que nos oferece o conhecimento de tudo que aqui existe, sendo eles os grandes homenageados dos cultos de matrizes africanas, pela forma como receberam os africanos nesta terra. São eles os caboclos de pena, que são os espíritos dos povos nativos, os caboclos de couro, vaqueiros e boiadeiros, e os caboclos d'água, marujos e ribeirinhos. A corrente dos povos de rua abarcam os espíritos que possuem as mesmas raízes das correntes citadas. Porém, são homens e mulheres que não se dobraram aos demandos do colonialismo, do patriarcado e da catequização, e que por isso foram considerados transgressores. São conhecidos como Exus e Pombogiras. Essa corrente também pode abarcar os ciganos, que são espíritos de povos que viveram nas ruas, e também o que hoje conhecemos como malandros, que também são descendentes de pretos africanos escravizados nesse país. A corrente dos espíritos infantis, muito difundida nesse país, ainda é pouco compreendida, mas muito deturpada pelo embranquecimento. Ela é composta por espíritos que se apresentam como crianças pretas, caboclinhas, baianinhos, marujinhos, sereinhas, boiadeirinhos, ribeirinhos, entre outros, imersos na cultura umbandista. Temos também a corrente dos encantados, que está mais ligada à encantaria do que à Umbanda. Entretanto, pode haver manifestações conforme a região. É composta pelas mães d'água nativas, sereias e undinas e africanas, quiandas. Todos os espíritos que manifestam na Umbanda possuem suas histórias de vida atreladas a essas correntes, que confirmam a brasilidade do culto. Entendemos que a Umbanda embranquecida criou justificativas para introjetar espíritos europeus, personificados em pombogiras, exus, brancos velhos, caboclos americanos e crianças brancas, o que é uma grande deturpação que serve apenas para pessoas brancas sentirem confortáveis em espaços afro-indígenas. Não há maioria de espíritos de descendência europeia no culto dos marginalizados. A grande maioria esmagadora dos espíritos que manifestam em todos os espaços sagrados que são chamados de Umbanda são espíritos que têm contato com os povos indígenas ou com as tradições e hereditariedade africana, assim como seus miscigenados, filhos, netos e bisnetos que ancestralizaram, representando a mistura do povo brasileiro. Esse é mais um vídeo do coletivo Umbanda de Verdade. Para mais informações, adquira nosso livro e siga-nos nas redes sociais. Saravá!